O pódio, um peixe vivo, viver fora. Vamos lá. Pod.com. Pode. Estamos no ar, então, com mais um pod.com, ponto oficial. Aí eu já vou começar pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Claro. Porque, essas plaquinhas fizeram, né? Porque eu, se deixar, eu não lembro. Não lembro de dizer para você em casa que você tem que se inscrever no canal pod.com, ponto oficial. E aí compartilhar para o máximo de pessoas, que é para a gente ter cada vez mais poder para trazer pessoas importantes como essa figura Muito obrigada. que está aqui na minha frente, Amanda Carvalho, Muito obrigada. pediatra, Pediatra. de uma especificidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Eu vou dizer um poema, eu gosto sempre de... né, eu ando com os poemas, né, na manga. E os poemas me fazem andar. Isso me veio na cabeça agora, só porque eu falei que eu ando com os poemas. Muito artístico. Me fazem andar, me fazem caminhar, né? Assim, eu tenho como farol, como foco, as poesias, pelas ideias que elas Sim. trazem. Aí Fernando Pessoa tem um poema que ele fala assim: quando eu olho para mim, não me percebo. Nossa. Tenho tanto a mania de sentir que me extravio, às vezes, ao sair das próprias sensações que eu recebo. O ar que respiro, este licor que bebo, pertencem ao meu modo de existir. E eu nunca sei como hei de concluir as sensações que a meu pesar concebo. Nem nunca propriamente reparei se na verdade sinto o que sinto. Eu serei tal qual pareço em mim? Serei tal qual me julgo verdadeiramente? Mesmo ante as sensações, sou um pouco ateu. E nem sei bem se sou eu quem em mim sente. Fernando Pessoa. Fantástico. Muito bom, né? Muito bom. E tem pano para manga de Tem discussão pano pra aí em manga cima aí, né? disso. Dentro do seu trabalho, dentro da sua Sim. pesquisa, da sua busca, da sua profissão, Sim. deve ter muita coisa aí, né? Tem. Então, a sua especificidade na pediatria é... Bom, vamos lá. Já é uma pergunta, né? Já é uma pra você. pergunta, sim. Mas dizer assim que é uma alegria, né? Para nós aqui do Pod, ter você aqui. Muito obrigada. É um Jess. assunto que, para mim, é o assunto, assim, essa coisa de falar do mundo da criança, do universo da criança, Sim. né? É a minha vida, inclusive é a minha profissão. Eu Sim. costumo dizer que o ator, a atriz, né? São aquelas pessoas que mantêm vivas as crianças que elas foram um dia. Né? Eu já vi Fernanda Montenegro, ela está hoje com 90 e poucos, né? Sim. Já vi Fernanda com 80 anos em cena, que você olha e você não vê a idade que ela tem. Sabe? Sim. Na mente brilhante e na capacidade física, inclusive. Certo? Então, dizer assim que é uma alegria mesmo para nós ter aqui você para falar desse assunto que é importante para toda a sociedade, para todo ser humano. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você hoje, poder fazer parte do Pod e trazer um pouquinho do meu conhecimento, que não é vasto, né? Mas me dedico na área, para poder compartilhar com a sociedade, com as pessoas, porque é extremamente importante a gente falar sobre infância, falar sobre desenvolvimento, falar sobre comportamento, desmistificar algumas questões e empoderar as famílias em outras questões. Então, a gente precisa falar sobre isso. E sobre o que você trouxe, nós temos para sempre dentro de nós questões da nossa infância. Seja nas lembranças que nós trazemos conscientemente ou em questões do nosso inconsciente. Então, assim, eu não sou psicanalista, mas sou uma super fã da psicanálise. E eu trago comigo essa ideia de que as coisas que acontecem na nossa vida durante a nossa infância vão nos marcar para sempre. Então, nós precisamos cuidar dela, para a gente poder melhorar a perspectiva, o prognóstico do nosso futuro, enquanto sociedade e humanidade. Sim, aí você trata do autismo. Eu trago... É uma especificidade do seu trabalho? Isso. O que é que acontece? O nome da especialidade é Desenvolvimento e Comportamento Infantil. É a Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento Infantil. É uma área que aqui no Brasil é relativamente nova, mas no contexto mundial também é relativamente nova. Ela começou a surgir depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando as crianças, elas... trouxeram traumas e questões da guerra e foi se observado que precisava se cuidar disso, cuidar da infância. Porque além dos traumas da guerra, nesse período também houve o desenvolvimento de muitas tecnologias que possibilitaram a sobrevida das crianças, né? Então, o que fazemos agora que as crianças vivem?
Como cuidamos dela a longo prazo. Não só tratar uma febre, tratar uma infecção com antibiótico, tratar de uma doença aguda, enfermidade aguda, que é o que acontecia. A medicina, ela tinha esse caráter, né, muito imediatista de cuidar apenas de doenças, mas passou-se a olhar para pessoas depois que a guerra acabou. E aí veio uma proposta de ter uma especialidade que pudesse olhar para esse cuidado do desenvolvimento e do comportamento das crianças, fazer o segmento disso para poder termos adultos em uma sociedade com melhor perspectiva. Então, em 1950, pela primeira vez, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, criou um fellow de pediatria do desenvolvimento e comportamento. E em 2002, a Sociedade Americana reconheceu como especialidade. Aqui no Brasil, nossa história é muito mais recente do que isso, porque nós tivemos a primeira turma do Fellow, né, uma complementação especializada na área, na USP São Paulo, apenas em 2017. Então, a primeira turma foi em 2017. Eu fui da turma de 2023. Eu fiz o ano 2023 e 2024. E como é uma coisa muito nova, muito recente aqui, não existe esse conhecimento difundido do que é a área, o que é que a especialidade faz, o que é que ela cuida. Então, todas as demandas dessa questão do desenvolvimento e do comportamento infantil, que englobam desde questões comportamentais, como agressividade, a criança que está batendo no coleguinha, mordendo o coleguinha na escola, por que isso está acontecendo? Até questões de atrasos significativos no desenvolvimento, a criança que não está atingindo os marcos de fala, de linguagem, ou que tem uma suspeita de autismo por algum motivo de alteração do comportamento ou algum atraso de algum marco do desenvolvimento, e a gente cuida de todas essas questões. Então, a gente avalia, isso é autismo, é TDAH, isso é um déficit intelectual, um transtorno puro de linguagem, e mais do que isso, mais do que avaliar para dar o diagnóstico, como eu falei, a perspectiva da nossa área é cuidar a longo prazo dessa criança. Então, olhar para a família, para o ambiente onde ela está inserida. Levar isso em consideração na hora de fazer o diagnóstico, porque não é qualquer criança que tem atraso do desenvolvimento, que tem uma alteração de linguagem, que vai ser autista, que vai ter TDAH. Às vezes, aquela agitação é por uma questão do local que ela está inserida, do ambiente escolar, do ambiente familiar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de você fazer a avaliação diagnóstica e você fazer o segmento desse caso. Então, é uma especialidade ampla. A gente costuma falar que a gente faz a coordenação do cuidado da infância. Dentro da escola, dentro das terapias, os encaminhamentos e cuida da família. Não é medicina de família e comunidade, essa é uma outra área que é super nobre, super linda, mas a nossa visão é específica da infância, daquela criança. Ou seja, você trouxe aí uma complexidade imensa, né? São, né, vários desdobramentos, né? São inúmeras possibilidades, né? De diagnóstico, enfim. E aí você traz uma coisa que eu acho que é fundamental, que começa pela família, né? Sim. Porque, assim, pai e mãe, né? Como perceber alguma coisa só através da observação, né? Que, enfim, esse assunto é muito instigante para mim, porque a gente vive numa sociedade, numa transformação muito rápida por conta dessas coisinhas modernas, né? Que se já não era fácil antes disso, com isso, né, com o advento aí dessa possibilidade da pessoa ter na mão o mundo ou o universo, entre aspas, né, na sua mão, para poder se dispersar do aqui e agora, né, fica muito mais difícil, né? O desenvolvimento, como é que se fala? A especificidade da criança? O desenvolvimento e comportamento infantil. A gente cuida das questões do desenvolvimento e do comportamento em todas as suas áreas. Então, o carro-chefe dos diagnósticos, quando existe uma patologia, porque às vezes não existe, mas quando existe uma patologia orgânica, autismo, TDAH, déficit intelectual, os transtornos puros de linguagem, então a criança que tem algum transtorno puro de linguagem, que existem diagnósticos específicos só para isso, que não fala, mas não é autista, por exemplo. E nas crianças mais velhas, as dificuldades escolares, a gente segue e avalia também. Se for assim, eu era péssimo na escola, por várias razões, timidez, um monte de coisa. Sim. Tinha dificuldade de algumas que eu vou falar, mas eu quero dar um freio aqui, para a gente voltar para isso tudo e começar por você. Por mim. Né? Assim, para você falar um pouco, eu acho que tem a ver,
para você falar um pouco de você na sua memória, sabe? Da Mais infância? distante da sua infância. Nossa. Como é que é você na sua infância? Pai, mãe, irmãos, né? Tá. Se você tem. Tenho. E amigos. O que você puder lembrar, Tá. assim. Eu sou filha de médicos. Meu avô era pediatra. Minha mãe é pediatra. Meu pai é infectologista. E eu tenho 2 irmãos que são gêmeos, que são mais novos do que eu. E dentro da minha casa, o que é que eu posso falar? Sempre foi um ambiente muito acadêmico. Mas eu tenho memórias afetivas que são extremamente importantes para mim. Porque eu tive uma infância que eu considero livre. Então, a gente tinha, apesar do ambiente acadêmico dentro de casa, pela formação dos meus pais, pela área de atuação deles, minha mãe é professora também, a gente sempre teve contato com a natureza. Então, as lembranças afetivas maiores que eu tenho são dos momentos em contato com a natureza. Tá, aí você fala livre, nem contato com a natureza. Você acha que isso também se dá pelo fato de seu pai, que era pediatra? Meu avô e minha mãe. Seu avô e sua mãe. Isso. Já tem uma consciência deles de colocar você em contato, né? Pelo conhecimento da importância para o seu desenvolvimento? Então, naquela época, eu não tenho certeza de te falar que existia essa consciência, sabe? Vamos colocar os meninos em contato com a natureza para que eles possam se desenvolver. Que daí depois a gente entra nesse tema que hoje eu acho que a gente vive em sociedade de extremos e que a gente está buscando isso o tempo inteiro. Mas o que acontece? Meus pais, eles sempre gostaram de natureza, de esportes e contatos com a natureza. Então, a gente sempre teve idas à praia, aqui em Salvador, na Ilha de Taparica. E meu avô, ele se estabeleceu em Feira de Santana. E ele tinha um pedacinho de terra ali próximo. E a gente ia passar as férias do meio do ano lá. Rural mesmo. Zona rural mesmo. Então, pelo ambiente familiar, era assim que funcionava. Na época do verão, a gente ia praia. E nas férias de meio do ano, São João, interior. Ali é quase um sertão, né? É um quase sertão, né? O portal do sertão, a princesinha do sertão, né? Feira de Santana, a princesa do sertão. Fica pouquinho depois de Feira, porque como meu avô se estabeleceu em Feira, ele encontrou esse pedacinho de terra ali perto e ele começou a cultivar. Aí ele começou ele tem bastante árvore, tinha bicho. Então eu lembro, assim, as memórias afetivas maiores que eu tenho são eu correndo lá na fazendinha dele. Correndo, dando milho pra galinha. Era ótimo, assim, na época. São João, tá, vamos levar banderola, vamos montar as bandeirolas com as crianças pra poder enfeitar a casa. Comprou o milho pra dar pras galinhas. Então isso fazia parte do planejamento. Aí tinham vários cachorros, assim, cachorro de roça. E aí eu gostava dos cachorros. Eu lembro que teve uma vez que teve uma cadela que pariu uns filhotes. E eu queria levar um pra casa. E aí, meu pai e minha mãe, não pode, vai ficar enorme. O cachorro gosta de área livre, a gente mora em um apartamento, não tem como. Eu coloquei na mochila, entrei no carro. E aí, eu devia ter uns 7 anos. Eu fiquei assim, ia dar certo. A cachorrinha tava lá, o filhotinho pequenininho, dentro da minha mochila no carro. Mas eu fiquei tão constrangida de fazer aquilo escondido, que na hora que o carro ia sair, eu falei, calma, eu tenho que mostrar uma coisa. E aí, eu mostrei a cachorrinha. E não, ela não foi pra casa, ela ficou lá na fazenda, mas sempre que a gente voltava, ela tava lá, e é uma memória que eu tenho, então, eu tenho fotos com meu pai subindo em árvore, e essas são as questões mais afetivas, assim, meus irmãos sempre participando de tudo também, sabe, tirando leite de vaca, botando o pé na areia, botando o pé no cocô do boi, no curral. Então... Que é um cocô limpo, né? Só come folha. Só come folha, exatamente. É adubo. Eu trabalho com plantio, eu pego naquilo assim, seco. Sim. E, sabe? Sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Né? E passava o dia, assim, correndo. E isso foi, assim, eu acho que isso foi um dos grandes marcos da minha vida. Eu tive uma infância que eu acho que foi privilegiada. Eu não nego os meus privilégios. Mas eu acho que a gente precisa defender a infância de todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa poder ter acesso a não só o contato com a natureza, mas poder dividir isso com a família. Você se observou como é que você estava agora, quando eu fiz essa pergunta. Você foi lá, você não estava mais aqui, você estava lá. Eu estava numa alegria, vendo, mudou totalmente a sua natureza, assim, sabe, Du? Sabe? Sim. A importância... olha, é interessante, porque a importância dessa vivência para a criança,
Sim. e para esse ser humano que está aqui na minha frente, já adulto, que está tudo aí dentro, né? Com Tá tudo certeza. vivo aí dentro, né? Sim. Então, vamos voltar para o autismo. Sim. O que é o autismo? Vamos lá. O que é o autismo? Essa é a pergunta de milhões. É uma discussão enorme ao longo de muitos anos sobre esse conceito, que já mudou várias vezes. Mas, para eu responder sua pergunta de uma forma direta e sem dar voltas. Hoje, o que a gente tem como critério diagnóstico para autismo é uma alteração no que a gente chama de cognição social. É a percepção social, o interesse social e a resposta à aproximação social. Então, existem critérios bem estabelecidos em um manual de diagnósticos de doenças mentais, que o atual é o DSM-5-TR, que foi revisado, publicado esse ano, mas esses critérios são de 2013, onde a criança tem essa questão do interesse social prejudicado e tem que ter critérios de comportamento rígido e interesses repetitivos. Então, existe uma lista de critérios e o autismo é isso. Então, como é que isso se manifesta? A criança desde sempre vai ter uma mímica facial prejudicada, porque ela tem pouco interesse por imitação. Ela não imita... Interesse por imitação. Então, a gente aprende por neurônio espelho. Isso é neurociência. O que é isso? A criança, ela imita, ela tem neurônios, que a gente chama de espelho, justamente porque eles são focados em repetir o que a criança está vendo. Então, sabe aqueles vídeos que rolaram aí no Instagram, das criancinhas dançando depois que os pais estão dançando? Sim. Então, é isso, é neurônio espelho. Então, a criança ela repete exatamente aquilo que ela vê. E começa a repetir exatamente a mãe e o pai, né? A mãe e o pai. Que é a primeira referência, exatamente. Né? Então, a gente tem socialmente o interesse pelos olhos. A primeira coisa que a criança faz é olhar no olho da mãe, buscar o olho da mãe, repetir, imitar o sorriso, a comunicação, tentar se comunicar da forma como os pais estão falando, como os cuidadores estão falando. Então, a criança, ela repete tudo por conta desses neurônios espelhos. E o que acontece no autismo é que existe um prejuízo nesse interesse social para que essa imitação possa acontecer. E isso pode acontecer em diversos graus. Então, desde uma criança que não imita de forma nenhuma, não tem nenhum tipo de expressão, que não olha no olho e fica inteiramente voltada para si, que é o que a gente chama de autismo prototípico, que foi nos primeiros casos descritos, em 43. Ou crianças que aprendem a falar, mas que têm uma dificuldade muito grande de se colocar socialmente. E aí, o que acontece? Na história do autismo... Você está falando de graus, né? Isso, graus. De dois extremos aí, né? Dois extremos. Do mais acentuado até uma coisa que é menos perceptível, Isso. mas que... Mas o que marca é essa questão social, que a gente pode chamar, de uma forma grosseira, de cognição social, interesse social, como se adequar socialmente. Então, o que faz parte da adequação social? A forma de falar, saber se colocar. Eu não tô falando com você aqui... Não tô falando como eu falo com meu marido, eu não tô falando como eu falaria com um professor meu da universidade. Então, a gente sabe se colocar. Se adequar. Sem deixar de ser você. Sim, sem claro. deixar de ser verdadeira. Não é que a Claro. pessoa fica fingindo que é uma aqui, fingindo Sim. que é outra, né? Mas é dialogar de acordo com O ambiente, o ambiente. com a situação, com o que a situação pede. Então, eu tenho certeza que se houver um ambiente que seja um ambiente que necessite um pouco mais de seriedade, um ambiente que necessite um pouco mais de distanciamento entre as pessoas. Você sabe que você está falando com uma pessoa que tem um cargo acima do seu. Você não vai chegar e falar, e aí, cara, tudo bem? Qual é, brother? Não, você vai medir como você vai tratar daquela pessoa. Então, isso é uma questão de adequação social. E isso está prejudicado no autismo. Não só isso, né? Mas isso faz parte do que está prejudicado. Ou isso pode ser tanto de menos como demais. Então, abraçar todo mundo o tempo todo. Nossa, isso não é socialmente adequado. Mas, por não ter essa adequação, isso pode acontecer. Tanto para mais como para menos. Mas Entendi. o que marca é isso, entendeu? E essa questão do interesse social, ela está diretamente relacionada com a questão da linguagem. Porque e linguagem que eu digo aqui não é fala, é linguagem. Linguagem inclui o verbal e o não verbal. O expressivo, como eu falo com você, e o receptivo, o que eu pego de você. Então, eu tô aqui fazendo leituras da sua postura.
como você está se sentindo nesse ambiente aqui? Assim como você, com certeza, que trabalha com isso, tem que fazer uma leitura de como a pessoa que está aqui está se comportando e como que ela vai reagir ao que você vai colocar. Eu numa camada talvez mais superficial do que o que você está falando, por exemplo, eu já li um livro, O Corpo Fala. Sim, o corpo Que fala. tem a ver com isso, né? Isso. Então, se eu tô aqui conversando com você, eu tô assim, eu tô um pouco fechado. Sim. Tô falando assim, bem superficial mesmo, né? Sim. Mas que é, né? Tô um pouco fechado. Se eu tiver mais assim, eu tô mais, né? Exatamente. Atento. Como eu sou, aí eu já vou me defender. Como eu Sim. sou uma pessoa também tímida, embora não pareça, Não porque... Então, às vezes, eu fico aqui assim, encolhidinho no meu canto, Sim. só ouvindo, Sim. né? Mas é interessante essa observação do corpo. Você trouxe uma coisa, não só quando é expressado pela fala. Não só. Ou seja, mais difícil ainda é fazer a leitura do que não é expressado Exatamente. pela fala, né? Exatamente. Isso digamos, para um pai ou uma mãe perceberem um filho, né? Isso. Aí a gente entra na questão dos graus. Porque o que acontece? A criança, ela pode falar. O que traz de maior preocupação para os pais muita agressividade, interesses que sejam muito diferentes. Tipo assim, nossa, ele é ficcionado em dinossauro. Cara, esse menino, ele não quer saber de nada que não seja dinossauro. Isso é uma coisa que chama um pouco a atenção se for uma coisa persistente. Porque as crianças sempre vão ter, no desenvolvimento típico, um momento de interesse por alguma coisa, mas isso tende a ser rotativo. Mas o carro-chefe é atraso de fala. A criança não tá falando, a criança não tá falando direito, a gente não tá conseguindo entender o que ela fala, as pessoas não entendem o que ela fala, ela não responde quando pergunta, não olha quando a gente chama. Então, se eu falar aqui, se eu chamar assim, Jackson, você vai olhar pra mim, a gente tá num ambiente que é um ambiente restrito, não é um ambiente que tem múltiplos dispersores. Então, se eu chamar você, a sua tendência é olhar pra mim, né? Quem tá me chamando? E não porque você quer algo de mim, mas porque eu te chamei. Porque esse é um ponto extremamente importante. E você fala assim, quando eu acho que a maneira mais poderosa de acionar alguém é quando você fala o nome dela, né? Sim. Falou Jackson. Opa, sou eu. Exato. Acionou o eu, né? Exato. Né? Exatamente, acionou o eu. E aí, existe uma questão que a gente vai sempre tá batendo nessa questão dos graus por conta de como expandiu-se o diagnóstico, que às vezes a criança olha pra você, ela te procura, mas não porque ela quer trocar com você ou saber o que você quer, porque ela quer preencher algo dela. Então, qual que é o core do autismo? Essa questão da cognição social, da troca social, do interesse social. O autista, por definição, desde lá do início, o termo autismo ele foi citado pela primeira vez em 1908, por um suíço, um psiquiatra suíço chamado Bleuler. E quando ele citou, na verdade ele citou o termo autismo em adultos esquizofrênicos. Porque o adulto, quando ele fica esquizofrênico, a esquizofrenia ela se desenvolve tardiamente, né? Ela vai lá para adulto jovem. Ele volta para si, ele se embota. Então, o esquizofrênico, ele perde o interesse social, de trocar, de estar aqui. E aí Bleuler usou esse termo. Aí, em 43, um outro psiquiatra, dessa vez austríaco, chamado Kanner, descreveu 11 casos de crianças, pela primeira vez na infância, que são autistas, usando esse termo autismo, e descrevendo como crianças voltadas inteiramente para si, ou seja, que não tem interesse na troca, não procura o outro, a não ser que seja para satisfazer a si mesmo, e interessadas de forma persistente em maneirismo, em coisas repetitivas. E a partir daí, ao longo dos anos, vieram vários critérios de autismo, desde o DSM-1 até o que a gente tem hoje, que é o DSM-5. E esse critério ele foi se expandindo cada vez mais. Então, ele foi modificando. E aí, em 2013, foi lançado o que a gente tem hoje como critério de autismo, que é um critério extremamente amplo. Então, não é unânime. O critério, o que a gente chama de autismo, não é unânime. Não foi unânime ao longo do desenvolvimento. E isso faz com que cada vez a gente tenha mais diagnósticos. Eu não estou dizendo que são crianças que não têm um transtorno de neurodesenvolvimento. Porque a gente vê que existe uma questão de desenvolvimento atípico. Mas a gente chama tudo de autismo, com o conceito do espectro, as entendeu? variantes são muitas. São muitas. E são muito diferentes. Ainda pode existir tantas que não se conhecem ainda, Isso. né? Ou seja, isso aumenta... chamar de responsabilidade Sim. do pai e da mãe do cuidado mesmo na criação e na condução de um filho, né? Para poder perceber, sei lá, alguma coisa que o filho possa ter que às vezes aparentemente não tem nada. Sim, Não é? Pode ter casos que aparentemente pode não aparecer ali, né?
Eu não gosto de responsabilizar os pais. Por quê? Porque eu acho que é muito injusto e eu acho que é uma coisa que a sociedade faz atualmente, e foi uma coisa que é uma coisa que traz na história do autismo, isso traz na história do autismo, responsabilizar os pais pela causa da doença. Não, eu não digo nem pela causa. Sim. Eu digo assim, de não perceber, Certo. né, o cuidado que um pai e mãe tem que ter na criação dos filhos, Sim. que às vezes delega para Sim, eu uma entendi babá. o que você está falando. Entendi. De estar ali para poder perceber a sua criança. E, ao perceber a sua criança, conseguir notar que existe algo que não está indo pelo caminho do desenvolvimento adequado. Porque assim, a gente vive numa sociedade em que, né, se não tem esse cuidado mesmo na criação, uma criança pode ter algum grau de autismo que pode ser auxiliado. Sim. E ela passar a ter um convívio social, Sim. né? Com certeza. A gente sempre defende a intervenção precoce, né? E o que é isso? É a intervenção mesmo antes do diagnóstico. Então, eu não preciso dizer que uma criança é autista para poder encaminhar ela para terapia porque eu percebi que ela tá com atraso de linguagem, ou porque eu percebi que é uma criança que tem interesses restritos e comportamentos repetitivos. Eu já encaminho para terapia, observo a resposta. Vejo se... Porque, assim, autismo, teoricamente, uma vez autista, sempre autista. Você pode melhorar sua funcionalidade, você pode conseguir se inserir socialmente, você pode conseguir trabalhar, se você tiver um cognitivo bom para poder acessar o que a terapia está te trazendo, mas você sempre vai ter suas dificuldades em relação à inserção social. Então, quanto mais cedo a gente intervir, mais fácil vai ser para essa criança conseguir se inserir nos diversos cenários da vida, porque é mutável o tempo inteiro. Então, uma criança tá numa escola, vai pra escola, aí tá com uma turma, aí muda a turma, aí muda de ano, muda o professor, mudam os coleguinhas, já vai aprender outra coisa. Depois vira adolescente, aí muda todo o ciclo social, o tipo de festa. Para uma criança que não tem autismo já é difícil, né? Porque Exatamente. você falou aí, eu já me vi nas minhas fases, quando muda a sala, muda tudo. Isso. Todas aquelas inseguranças Sim. que né, que a pessoa conseguiu administrar porque passou meses ali, já conhece aquelas pessoas, Isso. você vai ter que voltar quase que do zero. Exato. Com outras turmas, né? Mas aí você falou uma coisa que eu achei importante você falar, assim, Sim. que não responsabilizar os pais por causa do autismo. Isso. E o que é que causa o autismo? Nossa, essa é outra pergunta de milhões. Né? Tá se estudando bastante. A gente sabe que tem um cunho genético, já existem vários genes que são mapeados, mas não tem um gene marcado, assim. Se tiver esse gene, tem autismo. Então, a gente explica o autismo em uma teoria que eu gosto muito, a teoria dos copos. Que é como se o copo tem uma borda que, se extravasar, o autismo vai se manifestar. Então, dentro desse copo, a gente coloca a genética e questões socioambientais de estímulos, questões epigenéticas. Epigenética, por que a gente chama de epigenética? Porque a epigenética é possível mudar a expressão de um gene que se manifestaria de uma forma, mas de acordo com o ambiente, com alguma questão, esse gene vai mudar o tipo de expressão dele. Então, a gente sabe que existem genes mapeados para o autismo. Mas, se eu te falar assim, a mudança do cérebro acontece assim, isso a gente não sabe. Existem teorias que estão relacionadas à possibilidade de inflamação, ser um cérebro super inflamado, e daí ele se manifesta, ele funciona de uma forma diferente em suas várias funções, assim como existe uma teoria de uma poda neural desordenada. Você já ouviu falar na poda neural? Não. Nossa, esse é um tema que deixa as mães doidas. A poda neural é assim, nós nascemos com bilhões de conexões neuronais, certo? Tanto é que se você parar para poder pensar a proporção do tamanho da cabeça do bebê pro corpo, é muito maior do que a nossa, né? Então, assim, a nossa cabeça é muito menor em relação ao nosso corpo do que a de um bebê. O corpo cresce em torno da cabeça, assim, Exatamente. né? Nasce, Exatamente. Então, o que acontece? O bebê nasce com bilhões de conexões. E essas conexões, a gente não dá conta, certo? A gente manter todas essas conexões, porque o cérebro precisa se especializar. Então, a gente reforça as conexões que existem nos domínios de linguagem, afetivo, socioemocional, no brincar, de tudo, nas funções motoras, nas funções sensoriais. A gente vai reforçando isso ao longo dos primeiros anos de vida, principalmente ali ao longo do primeiro e segundo ano de vida. E essas ligações que foram fortalecidas, elas vão permanecer, mas a gente precisa podar. Isso é um processo fisiológico, isso acontece naturalmente. A gente precisa podar os neurônios que não estão com essas relações, essas conexões fortalecidas, porque não foram utilizadas. Como é essa apoptose neuronal.
Os neurônios que não tiveram as conexões bem estabelecidas, eles vão sofrer apoptose. A apoptose neuronal é a destruição, a autodestruição do neurônio. Então, a gente diminui o número de conexões. Mas a gente fortalece aquelas conexões da especificidade. É como se fosse focar no Isso, essencial ali, né? exatamente. Veja lá, você nasce com a capacidade, isso é muito, eu adoro o tema linguagem, é um tema que eu gosto muito de estudar. Você nasce com a capacidade de aprender absolutamente qualquer língua, independente da sua genética. Você é filho do seu pai, você é filho da sua mãe, eles são brasileiros? São. Se eles tivessem mudado daqui de Salvador pra China, te deixado lá e você fosse criado por chineses... Um recém-nascido. Você ia aprender a falar português ou chinês? Chinês, né? Chinês. Então, a gente começa a fazer a especificidade da nossa língua a partir dos 6 meses. Mas a gente nasce com a capacidade de aprender absolutamente qualquer língua como nossa língua materna. Esse é um exemplo. Existem outras funções também. Tanto é que crianças... Sabe a história do menino lobo, etc? Sim. São crianças que não aprendem a falar, porque não tem... Aprendeu a ser lobo, né? Aprendeu a ser lobo. Ser um Aprendeu a andar bicho, de né? 4. Aprendeu a comer sem o apoio das mãos, sem usar o polegar opositor. Então, a especificidade do nosso cérebro, ela é estimulada de acordo com o que nos é ofertado. E à medida que isso vai acontecendo, que a gente vai especificando, os neurônios que não têm essas ligações tão fortes, eles vão precisando ser excluídos. Um esquimó, esse é outro exemplo. O esquimó, ele precisa saber reconhecer diversos tons de branco. Porque tudo é branco, é Tudo neve, branco, né? É neve. Agora, pega você, né? Aqui no Brasil, praia, mar, verde, azul, coloca lá. Você vai ver todos os brancos iguais. Eu fiz um filme nos Lençóis Maranhenses. Sim. E sobrevoando ali no avião pequeno, tem horas que você olha do aviãozinho, Sim. no entorno, 360 graus, você não vê verde. Tudo é areia e pouquinho de água em alguns lugares que é transparente, ou seja, tudo é branco. Parece que você está num outro planeta. Sim. Aí eu, filmando, eu tinha algum intervalo lá durante o dia e eu saía correndo, às vezes, para ter uma sensação muito doida, que era o seguinte, eu saía correndo e tinha uma ladeira e eu não percebia que tudo era branco. Sim. Aí eu dava uma vertigem, uma coisa assim estranha, né? Então, sim. O esquimó, ele consegue diferenciar, né? Ele consegue diferenciar porque aquilo é importante para a sobrevivência dele. Ele nasceu ali, né? Ele nasceu ali. Ele tem esse desenvolvimento. Isso. Então, nosso cérebro, ele nasce com essas capacidades. Óbvio que você não vai nascer com capacidade de fazer uma coisa que não seja nata do ser humano. Então, sei lá, você não vai nascer com a capacidade de voar. E você não voa porque você não foi estimulado. Não. Entendeu? Tem limites. Tem limites. Tem limites do que a nossa espécie está geneticamente determinada a fazer. Então, qual que é a teoria da poda neural? É que no autismo, essa poda ela não acontece de forma efetiva. Então, o cérebro, ele não se especifica. Não é que... Isso é uma teoria, tá? Teoria. Vou frisar aqui. Não é que o cérebro sofre uma poda desordenada e aí foi lá e podou a área da linguagem. Foi lá e podou a área das habilidades sociais, que a gente tem áreas de habilidades sociais. Foi lá e podou a área das emoções, que a gente tem área das emoções. Não é isso. É que existe uma poda que ela não é de forma ordenada e efetiva, então o cérebro não se especifica. Então a linguagem não acontece de forma adequada, o interesse social não acontece de forma adequada, é como se ficasse tudo muito confuso, entendeu? A gente precisa da poda e ela acontece... Na adolescência acontece poda. Por isso que o adolescente fica meio... Cara, verdade. A época da adolescência... Tem uma transformação ali, né? A gente precisa tirar o que não nos serve mais e especificar o que a gente vai fazer. Nosso cérebro, ele só tá verdadeiramente amadurecido depois dos 20 anos. A última área que se amadurece do nosso cérebro é a área que a gente chama do lobo frontal e pré-frontal, que é a área dos impulsos. E é possível não amadurecer? Mesmo com a idade, né? É só olhar pra gente olhar pros adultos de hoje em dia, né? A gente vê muito adulto não amadurecido aí. Mas se é questão comportamental ou porque o cérebro falhou ali no amadurecimento por alguma questão orgânica mesmo, aí eu já acho que faz parte da nossa sociedade. Eu acho que a gente vive uma sociedade, como eu falei, de extremos. E a gente tá o tempo todo atrás de informação, atrás de muita informação, mas não tá executando da forma efetiva e adequada. A gente está enxurrando as crianças de informação, enxurrando as crianças de demandas. Então, precisa fazer desenvolvimento sensorial. Vamos lá, tarefa sensorial para bebê de 6 meses. Vamos pegar massinha, vamos pegar feijão, vamos pegar... Tá, mas e o momento afetivo ali com aquela criança?
E o momento do pai fazer uma massagem, uma cosquinha, conversar, ler um livro, que seja feito de uma forma afetiva e não de uma forma de dever de casa. Isso é uma coisa que eu converso com as mães das crianças que eu sigo. Assim, não deixa de ser mãe e passa a ser terapeuta. Porque seu filho tem alguma questão, precisa de terapia, e você quer saber como intervir, o que fazer em casa pra ajudar. Você até pode. E eu acho que em alguns momentos deve. Mas, em primeiro lugar, vem a conexão mãe-filho, família e filho, cuidador e filho. Porque a gente sabe, antes de tudo, que existe um impacto muito grande na negligência afetiva. Tô com essa palavra aqui, afeto, que você trouxe, né? Sim. Você falou ela, eu vou... Qual é a importância, no caso, do afeto Nossa, no desenvolvimento, extrema. né? Você já ouviu falar no caso dos órfãos da Romênia? Não. Não, vou te contar. É uma história tristíssima, tá? Houve uma guerra civil na Romênia. Não vou saber te falar o ano exatamente aqui agora. Por volta de 1940, talvez. E houve vários órfãos dessa guerra civil que foram levados a orfanatos. E aí, essas crianças, elas tinham negligência de cuidado, de um cuidado afetivo, né? As coisas eram feitas de forma mecânica e simplesmente porque tinham que ser feitas. Elas eram largadas, assim, em termos de afeto, de estímulo, de troca com outros humanos. E como eu falei no início da nossa conversa, a gente aprende através de quê? Neurônio espelho. Então, a gente nasce com a capacidade de amar, de brincar, de trocar, mas a gente precisa ver isso acontecendo. E aí, essas crianças, elas cresceram. Houve uma visita a esse orfanato, se eu não me engano, foi para um psiquiatra americano. Se ele não era americano, ele morava nos Estados Unidos. Acho que ele trabalhava na Universidade da Califórnia. E ele viu que essas crianças... Primeiro, os bebês, eles ficavam em silêncio absoluto, como se eles tivessem desistido de chorar por pedir por atenção. E as crianças... Bebê significa, assim, que idade ali? Bebês de colo, bebês de berço. Meses. Meses ou assim, ou pouco, um ano, talvez. Um ano, talvez. Os bebês, o lugar onde os bebês ficaram era um silêncio absurdo, porque eles como se eles tivessem... Ele descreve assim, como se eles tivessem desistido de chorar, de pedir por atenção. Porque o bebê chora, às vezes, não é porque tá com a fralda suja, mas porque ele quer o pai, ele quer a mãe, ele quer trocar, ele quer afeto, ele quer carinho. Ele quer um humano ali pra poder trocar isso com ele. E as crianças mais velhas, elas eram extremamente voltadas para si, sem interesse de trocas com o mundo e com interesses restritos e repetitivos. Ele descreve isso. E essas crianças, eu vou te perguntar, como assim, a Romênia tem um gene que vai ser... que a grande maioria das crianças vai ser autista? Não vai ter interesse de troca social? Não vai ter comportamento social normal? Não. Não é isso, é o ambiente. Foi a falta do afeto, foi a negligência do cuidado. E aí, cuidado, mais uma vez, não é dar comida de forma mecânica, não é trocar fralda de forma mecânica. É o interesse da troca com o humano, é o afeto. E algumas dessas... Ele fez um follow-up dessas crianças, né? Uma denúncia, né, do que aconteceu. As crianças, algumas mais velhas, elas foram para lares adotivos. E as crianças que dentro desses lares adotivos receberam afeto, amor, carinho, cuidado, elas tiveram alguma regressão do quadro. Elas conseguiram melhorar, assim, a forma de expressão social e de comunicação delas. Então, o afeto é uma peça ali, né? Crucial. Para qualquer ser humano, né? Para qualquer Mas ser humano. para o autista, existe uma carência maior? Não. A Não gente existe? não pode falar isso. Sabe por quê? Isso foi uma teoria. A teoria das mães geladeiras. Isso destruiu com a psicanálise. Das mães o quê? Mães geladeiras. Mães geladeiras. Isso destruiu com a psicanálise durante muito tempo, mas aí eu vou defender que essa visão foi uma visão de um psiquiatra. Foi o próprio Kanner que descreveu que o autismo viria de mães que teriam alguma questão. O que ele, na verdade, estava defendendo já era uma ideia da genética do autismo, porque a gente sabe que aumenta a chance quando você tem um pai, um irmão, alguém na família tem o autismo, tem alguma doença psiquiátrica, isso aumenta a chance de uma criança nascer, por conta da questão genética. Mas ele foi extremamente, assim como a psicanálise, eles foram extremamente crucificados porque estava se culpabilizando a mãe. E a gente não pode culpar a mãe. A gente não pode dizer que a criança é autista porque a mãe não cuidou dela. A gente não sabe. Mas aí tá, eu vou insistir nisso, que é o seguinte. Mas Sim. o que se deve e o que não se deve fazer? O que se deve fazer
para, né, Vá, para continue. o que se deve fazer e o que não se deve fazer. No caso, um pai e uma mãe autista, não só pai e mãe, eu digo Sim. pai e mãe na primeira instância ali, né, Sim. que é a responsabilidade maior, mas até de pessoas próximas, de amigos, assim, o que se deve fazer para se acessar, não sei se é essa palavra, para chegar naquela pessoa, para, né? Você diz, assim, nasceu um bebê. Ou... Não, eu digo quando se sabe, por exemplo. Ah, quando se sabe. Quando se sabe, né? Tá. Porque assim, é carente de afeto, então vou dar afeto. Não, não é carente de afeto. Então, até que ponto, como lidar? Porque assim, a difícil. gente não sabe, a sociedade não sabe como lidar com pessoas que não têm autismo, Sim. né? Estou falando, Sim, fazendo assim uma sim, crítica sim. social mesmo, assim, de um Sim. modo, né, geral, que dirá com alguém que, ao meu ver, tem um potencial de alguma sensibilidade, de alguma percepção do mundo, Sim, com certeza. né? Às vezes se coloca como se fosse alguém que é incapaz, Sim. mas eu penso que é o contrário. A gente que não tem a capacidade de entender. Enfim, eu estou aqui falando Pode falar, de faz leigo todo total, sentido, né? faz todo sentido, pode falar. Como lidar com uma Como coisa que é tão profunda, tão complexa, tão Sim. ampla, e a gente tende, na sociedade, a viver numa superfície, assim, né? Sim. Então, essa questão do espectro traz muitos desafios, né? Você acha que é capaz de tratar todos os autistas com uma fórmula? De jeito Única? nenhum. Nem criar dois filhos, né, diferentes em casa, né? Funciona a mesma fórmula, né? Então, como a gente tem, aí eu vou chamar de fenótipos, que são expressões diferentes do autismo em cada criança. Mapear esse fenótipo, essa expressão, é extremamente importante para que a gente possa intervir no que traz prejuízo para aquela criança. Então, eu tenho desde autistas que não falam, a autistas que falam. Desde autistas que não têm nenhum interesse social, a autistas que querem se comunicar, mas não sabem como. O que é que vai mudar dentro de todos eles? Tem uma coisa que é unânime. A resposta às terapias, que aí vai ser terapias multiprofissionais. Fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, que vai trabalhar essas dificuldades que vão ser identificadas de forma individual. O que vai dizer a resposta que essa criança vai ter é a cognição. E aí, cognição é realmente a inteligência, assim, é o quanto, porque é isso que vai dizer como ela é capaz de reter informação que vai ser dada durante as terapias. Mas dentro de casa, os pais precisam conhecer sua criança, porque não tem uma fórmula. Então, se é uma criança que tem sensibilidade ao toque, não chega e pega no colo de vez e abraça, porque isso é como, assim, o que a gente sente quando alguém passa a mão na gente, eu e você, é muito próximo, porque os nossos receptores, eles são processados no nosso cérebro de uma forma típica. Então, se a gente colocar uma mão na tomada, o que eu e você vamos sentir também é muito próximo. Possa ser que eu tenha um limiar de dom um pouco menor do que o seu, Mas então... é a mesma... Mas é a mesma informação. Ah. A gente sabe que no autismo existem questões sensoriais envolvidas, uma disfunção da integração sensorial, que pode ser de diversas áreas, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, o autista ele pode ter uma alteração de sensibilidade no toque, mas para mais. Então, você toca nele, ele sente como se aquilo fosse um choque. Enquanto que eu e você sentimos como carinho, para ele é um choque, é uma coisa extremamente desagradável. Até que pisar num prego para ele pode não trazer dor. Ou seja, dois extremos assim. Dois extremos dentro de um mesmo corpo. É preciso ter muito cuidado, né? Isso. Na condução, né? Sim. Para não ferir quando quer Isso. fazer um carinho e quando é uma coisa que Machuca. a gente acha que machuca, para ele não, ou seja, ele vai se machucar. Exatamente. Porque ele vai, né, tá ali. Exatamente. Então, isso é um convivendo com enorme aquele- desafio. Porque, mais uma vez, essa questão do espectro, aí eu vou pedir licença para poder falar dessa visão. Quem traz essa visão é a doutora Milena Pondé, que é uma psiquiatra infantil aqui de Salvador. E ela defende essa fala. É uma fala que eu acho que faz muito sentido. São fenótipos. A gente pode chamar tudo de autismo? Não sei. Porque são tão diferentes. São tão diferentes. A gente sabe que existe uma questão do neurodesenvolvimento, mas são muitas... É muito, muito ampla a diferença que tem dentro de cada criança. Então, eu não posso te dizer assim, o que esse pai deve fazer? Esse pai deve amar e deve cuidar do seu filho. Agora, se cuidar do seu filho é abraçar e dar carinho, ou não cortar o cabelo dele, porque cortar o cabelo dele traz uma sensação absurdamente desconfortável pra ele, tem quem não suporta cortar o cabelo. Tem autista que não suporta. Putz, eu não sei, o que é cuidado pra essa criança?
a demanda, cada um vai, você precisa conhecer seu precisa filho. né? Exatamente, mas assim, o desafio, e aí é que eu acho que tá, a maior demonstração de afeto está em buscar conhecer quem é essa criança, com as pistas que ela pode dar pra gente, às vezes falando, às vezes não falando, respeitar os limites dela e nunca violar esse corpo. Então, se é uma criança que você sabe que não gosta de abraço, cara, não abraça essa criança. Não abraça. Mas ela gosta de correr, então leva ela pra um lugar que ela pode correr. Isso é uma demonstração de afeto. E eu acho que isso vai muito além do autismo. Isso vai para nossas relações como seres humanos. Você falou aí da sua infância. Sim. De correr livre, de subir em árvore, de dar milho pra galinha. Sim, porque eu gostava disso. Mas se é uma menina, uma criança, um menino que não gosta disso, que quer ficar sentado lendo um livro dentro de casa, cara, deixa ele ficar sentado lendo livro dentro de casa. A gente precisa ter liberdade para poder expressar quem a gente é. E a gente precisa ser respeitado por isso. Isso é não violar o corpo e o eu do outro. Então aí, quando se tem... Aí eu vou trazer de novo para a questão dos pais, né? Que Pode são trazer. os primeiros responsáveis, Sim. né? Se um pai e uma mãe não têm a sensibilidade para perceber, por exemplo, que coloca ali, deixa ele subir nessa árvore. Então, tem um cavalo aqui, que o cavalo é muito utilizado no Sim. tratamento né? Inclusive de autismo também, né? Tem ecoterapia. Assim, não tá validada e não é uma das recomendações cientificamente validadas pela Sociedade Brasileira de Neurologia Pediátrica. Mas está aí e as crianças amam. E o contato com aquele ser tão... Sim, nobre. Belo, nobre, impactante, né? tudo. Talvez também a energia que aquele Sim. animal tenha, que a gente desconhece, porque já é uma coisa impalpável e tal. Sim. Mas, enfim, deixa eu ver o meu raciocínio. O cuidado que tem que se ter, a sensibilidade que tem que se ter para conduzir dentro do que a pessoa, pela observação, pode achar que é o mais interessante. Tipo, sei lá, por alguma expressão artística. Com certeza. Ou levar para desenhar, ou ouvir música, ou se expressar através daquele teatro que se faz em casa, que todo ser humano faz, né? Então, mas eu acho que eu perdi um pouco a minha... Qual... Tá, voltei, peguei. Voltou? Quando um pai ou uma mãe não tem essa sensibilidade, que é Sim. possível, né? É possível. Ou seja, nasce numa família, de um pai e de uma mãe, um ser que às vezes, vou falar entre aspas, é superior. É um espírito que, né? Eu sempre vejo isso. Meus filhos, para mim, são muito mais do que eu. Então, Sim. eu tenho que ter um cuidado para não colocar as minhas limitações na orientação da liberdade que Sim. eles possam ter, né? Orientada mesmo, né? Para que... Então, como é que é isso, assim? Eu estou trazendo mais uma vez a questão Sim. do pai e a mãe, do cuidado, né? Vamos lá. Dentro da pediatria do desenvolvimento, a gente, como eu te falei, a gente busca sempre cuidar da família. Porque a gente não... Justamente pelo que você trouxe, a gente não enxerga como cuidar da criança sem cuidar da família. Porque não adianta eu colocar essa criança para poder fazer horas de terapia na clínica, se ela chega em casa e ela é violada. Todo Porque ela não é trabalho vista. vai ser desfeito, né? Todo trabalho vai ser desfeito. Ou porque essa mãe, ela tá sobrecarregada. E ela não tá cuidando de si. Então, essa é uma pauta, assim, que eu vou defender sempre. E não é romantizando o cuidado. Não é porque é bonito dizer assim, a mãe precisa ser cuidada, quem cuida precisa ser cuidado. É bonito falar isso, porque realmente é bonito. Mas, gente, isso é dignidade. A gente não tem como cuidar de alguém se a gente não tá bem. E o que acontece quando um filho recebe um diagnóstico é que muitas vezes o cuidador principal dessa criança, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, essa pessoa se desmorona em relação a si mesma, dedicando-se exclusivamente, inteiramente, majoritariamente ao cuidado dessa criança. Isso não tem perspectiva boa a longo prazo, porque você vai adoecer. Então, eu sento com essas mães, com esses pais, com essas famílias, para poder conversar e falar assim, beleza, o seu filho tá aqui, tá com diagnóstico, seja lá de autismo, de TDAH, de algum transtorno do neurodesenvolvimento, ok, as terapias são essas, como é que vocês estão? Mãe, eu quero saber da vida de vocês. O que vocês têm feito? Pra onde vocês têm ido? Qual é o esporte que vocês praticam? Qual a atividade de lazer dentro da família de vocês? Vamos cuidar disso. Porque não adianta de nada. Essa criança tá aqui nas terapias, se volta pra casa e o ambiente é adoecedor. Ou porque tem alguém esgotado no cuidado,
ou porque tem alguém que está negligenciando a situação, porque está negando o diagnóstico, porque não consegue entender que um abraço para aquela criança é demais. E fala assim, pô, meu filho não gosta de mim. Ou seja, é muito complexo. É muito E o complexo. que você traz é maravilhoso, porque é o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Que começa na família, né? Exato. E essa imagem que você trouxe me lembra aquela coisa do avião, né? Em caso de despressurização da cabine, antes de colocar a máscara numa criança, coloca primeiro em você. Ou seja, como é que uma mãe ou um pai vão auxiliar no desenvolvimento de uma criança se elas não têm estrutura para poder continuar fazendo isso? Exatamente. Né? Quando a gente pega... Houve um documento que foi liberado em 2022 pela Sociedade Americana de Pediatria. Como eu falei lá, a pediatria do desenvolvimento e comportamento ela já é reconhecida e regulamentada como especialidade desde 2002. Mas, ainda assim, é uma área que tem poucos profissionais. É uma área que é complexa. Então, assim, é difícil você... Eu amo o que eu faço, tá? Então, eu amo o que eu faço. Não vou romantizar, às vezes é muito difícil, mas é diferente você estar disponível para poder cuidar da família e do entorno ou você só tratar uma febre. É difícil você só tratar uma febre também, eu não tô dizendo... Eu faço isso, tá? Eu ainda trabalho com pediatria geral, mas é uma área que é pouco procurada. Tanto porque ela é pouco conhecida, como pela demanda que ela traz, né? Ela é uma área ampla, é uma área que não basta você olhar para a doença. Então, você precisa gostar disso. Você precisa gostar de pessoas. Você precisa gostar de tratar com pessoas. Não só com uma doença, uma condição, né? Uma patologia, não só com um nome. Então, para divulgar a área, diferenciar, que é uma outra questão, da neurologia pediátrica, da psiquiatria pediátrica, porque da psiquiatria infantil, porque são áreas de interseção, para a gente poder dizer qual que é o trabalho do pediatra do desenvolvimento. A Academia Americana liberou um documento, um artigo, né, publicou em uma revista infantil, descrevendo isso. E aí eles trazem, né, os casos que precisam de intervenção na família, no ambiente, na escola, na sociedade. O pediatra do desenvolvimento tá aqui para fazer. Então, o psiquiatra infantil, ele também pode tratar de autismo. O neurologista infantil, ele também pode tratar de autismo. A pediatria do desenvolvimento e comportamento, ela não trata só de autismo. Ela trata de autismo em todo o seu entorno. Então, eu não trato epilepsia. Eu não trato crise convulsiva, assim, crianças com epilepsia. Eu não trato crianças com transtorno de personalidade ou com psicoses. Isso é do especialista, isso é do psiquiatra infantil, isso é do neurologista infantil. Mas os casos de transtornos primários do desenvolvimento, ou seja, a criança é autista sem uma causa sindrômica neurológica para isso. Não tem uma epilepsia junto, ou é um TDAH que precisa de intervenção na família e na escola, a gente está aqui para poder abraçar. Como é que você vê hoje? Você é super nova. Sou. Super nova, né? Mas eu sou mais velha do que eu pareço, tá? Mas assim, e quanto tempo tem na profissão? Putz. Veja bem. Eu fiz pediatria, em relação a isso eu sou nova. Eu fiz pediatria entre os anos de 2020 e 2022. Em 2023, eu entrei no Fellow, lá da USP, que é o Fellow que tem aqui no Brasil é lá, a complementação especializada que tem aqui é lá. Como eu falei, começou em 2017, então a minha foi a 7ª turma. E aí, eu terminei o Fellow agora em março de 2024. Tive esse ano todo da especialização e voltei para Salvador. Porque eu fui a São Paulo para poder fazer a residência, né, de pediatria e depois a especialização. Então, eu acabei de voltar. A gente tá gravando aqui, 2 de setembro. Mas por que eu pergunto? Para saber o seguinte, que mudanças pode haver, né, com o advento dessa tecnologia que, ao meu ver, ela é muito rica, ela pode possibilitar muitas maravilhas, mas como é uma coisa nova também, a sensação é que ela dispersa mais ainda. Sim, com né? certeza. Como é que assim, e dentro dessa coisa que você traz da sua infância, que a minha, assim, é muito semelhante, eu fui criado no interior, né? E aí, livre, brincando na rua, com meus amigos, subindo em árvore, comendo fruta na árvore, brincando com animais, bichos, tendo acesso à natureza. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou te interromper rapidamente. Você teve o prazer de ter tédio? O prazer de ter tédio? Eu não tinha tempo, né, de ter tédio. Né? Mas você foi colocado em situações onde não te era apresentada a atividade e você tinha que inventar o que fazer? Tinha, muito. Então.
Você falou o prazer de sair, por conta de sair do tédio? O prazer que eu digo é... Você teve essa oportunidade. Você teve a oportunidade de estar entediado quando criança. Tive. E dentro do tédio, você pensar, inventar e utilizar da sua criatividade para sair dele. Eu sou ator por isso. O ator é para sair do tédio, assim, Sim. né? Até porque na minha profissão eu acesso muito esse universo da criança que você está trazendo, Sim. esse universo ideal, né? Lúdico, de brincar, de fazer de conta, de não ter limite na imaginação, Sim. né? Então você utilizou a sua imaginação para sair do tédio. Mas por que você fez isso? Porque você foi exposto a ele. Eu vou responder antecipadamente sua pergunta. A criança está entediada, toma o celular. Ela não está acessando o tédio, ela não está utilizando a imaginação dela para poder sair dele. A capacidade criativa dela vai ficar... A capacidade criativa dela fica escanteada, inibida. né? Vai ficar... Lembra que eu falei das conexões? As áreas que estão sendo... Entendi. Entendeu? As áreas que estão sendo reforçadas e as conexões que estão sendo inibidas. Então, a área da imaginação, a área do tédio, a área da paciência, a gente aprender a esperar. Assim, espere. Espere fazendo o quê? Tome o celular pra esperar. Não, espere fazendo nada. Comece a imaginar alguma coisa, vá brincar. Espere porque é daqui a pouco. Hoje em dia, tudo é muito rápido, é muito urgente. Inclusive, assim, se eu mandar uma mensagem no WhatsApp lá de um amigo, alguém, Sim. e a pessoa não viu ainda, você mandou agora, já quer que ela veja. Sim. 1 minuto ela não respondeu ainda. Meia hora já chama a polícia, né? Assim, achando que a pessoa... né? Então, é muito doido esse tempo. É muito tempo, doido. Né? E pense que, assim, nós tivemos acesso a esse advento depois de adultos. Certo? Eu fui na minha adolescência, você já era adulto. Quando veio o celular, o WhatsApp, essa questão da urgência da comunicação. É recente. Mas nós tivemos o nosso cérebro formado e reforçado antes disso. Então, exposto a essa questão do tédio e da necessidade de criar e imaginar para poder sair do tédio. Quem nasce agora não tem isso. Então, o que a gente vê? Tela não causa autismo. Tá? Não causa. Mas ela faz um quadro de inibição social, de... ansiedade, que faz com que a criança tenha maneirismos, tenha estereotipias e que precise sair dela para poder ter contato com o mundo. É um cérebro que é típico, tá? Desde o seu desenvolvimento é um cérebro que é típico, para poder ter relações normais. Então, o que a gente vê hoje é uma série de alterações comportamentais por conta do acesso abusivo às telas. Me veio uma imagem terrível aqui agora. Diga, o quê? Que talvez a primeira imagem que uma criança possa ter é um celular, porque a mãe acabou de nascer, bota no peito, ela tá aqui, fulano nasceu, aí a criança abre o olho aqui, aí vê um celular, não é nem a mãe com o celular. Exatamente. Celular antes da mãe, né? Enfim, veio na minha cabeça aqui. Mas terrível isso, né? Então, e o celular, ele acessa... Aí a gente vê, tem muita questão de ansiedade, tem muita questão de alteração comportamental, de agressividade, agitação. Por quê? Porque o celular, ele ativa um sistema de recompensa. O nosso cérebro, ele não aprende a esperar, a aguardar, e ele tá ali o tempo todo estimulando a liberação de neurotransmissores que trazem uma sensação de bem-estar. Na hora que isso é retirado, vem uma abstinência. Fica abstinente. Então, você já viu que, às vezes, você pega no seu celular sem nem pensar o que você... Não, já e aí você tá lá, quando você vê, você tá lá rolando o feed do Instagram, já tá condicionado, você tá condicionado a isso. O cérebro tá precisando ativar aquele sistema de recompensa. Imagina isso no cérebro em formação. O seu cérebro é formado, o meu também. A gente já passou dos 20 e poucos, tá todo amadurecido, eu teoricamente. Eu já tenho 21. Tá bom. Eu tô com 58 anos, né? Então, assim, eu venho, então, de uma... A gente falando dessa coisa... Quando você falou de brincar em fazendo de tudo... Já não é uma coisa muito dos dias de hoje. Não. Mas você teve o privilégio de ter. Isso. Eu não, eu venho de uma época que não existia. O telefone era fixo. Cara, eu lembro... Muda tudo, um telefone preso num fio. Sim. Né? Muda tudo. A televisão, para mudar de canal, você tinha que levantar, ir lá e mudar o canal. Internet de escada. Pois é. Aquele Muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Então, num caso... dessa era que a gente está vivendo com esse aparelho. Dificulta mais ainda quando a mãe, por exemplo, muitas mães, a gente sabe, mães e pais, né? Sim, não é só mães. Sim. Sei lá, por uma questão até de facilitar esse trabalho que é observar e cuidar, dá um telefone para uma criança. Ou seja, vai dificultar, o que eu quero chegar,
vai dificultar ainda mais essa percepção se a criança tem alguma necessidade ali, Sim. né? Ou não, né? Exatamente. Isso dificulta. Isso confunde diagnósticos, porque simula um caso de questão de interesse, de uma criança... Veja bem, quando você está conversando com uma pessoa, você está vendo aqui, eu estou movimentando meus lábios, eu estou esperando uma resposta de você, tem uma expressão facial, a gente está trocando. E eu estou o tempo inteiro, eu estou tendo que pensar aqui no que é que eu vou te responder. Se eu estou vendo uma tela, está sendo me dado tudo. Todas as informações, tudo. Eu não preciso responder aquilo. Não preciso. Você não está interagindo, Eu né? não estou interagindo. Não existe uma interação. Então, mais uma vez, para o cérebro em desenvolvimento, isso é extremamente prejudicial. É um recurso que atualmente é utilizado para poder... eu preciso cozinhar, não tenho com quem deixar a criança. Se eu deixar ela solta na casa, não vai ter quem olhe. Então, toma a tela. Não estou aqui para poder julgar ninguém. Mas é minha obrigação trazer a informação correta e de forma adequada. A recomendação é 0 tempo de tela até os 2 anos de idade, justamente porque existe prejuízo na formação, no amadurecimento e nas conexões desse cérebro. E como é que você vê, assim, na sua profissão, a importância da arte? Porque, Nossa! Né, para tudo, para o desenvolvimento do ser humano, mas principalmente nesse caso específico, né? Eu acho que a arte é importante para a vida. Eu vou extrapolar aqui, eu não vou falar de desenvolvimento, eu vou falar de sociedade, de cultura, de seres humanos. A gente cresceu em torno da arte. A nossa sociedade, ela é desenvolvida em torno da arte. Nós vivemos para frequentar, para poder ter acesso e usufruir da cultura através da arte. Eu amo arte. Eu sou uma apaixonada, assim, por todas as formas de artes, músicas, textos, atuações, desde peças de teatros a filmes bem desenvolvidos e pinturas. Eu acho que é fantástico. E é uma expressão do humano. O que é arte, se não a expressão do humano da sua forma mais pura? Você tem a liberdade de criar qualquer coisa, de ser qualquer coisa, de representar qualquer coisa. Óbvio, desde que aquilo seja ético e não lesivo a qualquer pessoa. A gente tem que respeitar. Mas quando a gente pega a infância, existem vários estudos. A inserção da criança nas aulas de músicas, em aulas de pintura. A criança que já nasce com um cérebro que está ali cheio de necessidade de imaginação, poder se expressar através disso, é uma criança que desenvolve múltiplas habilidades, tanto para a questão da interação social, como para a questão da sua inserção na vida adulta. Então, crianças que têm acesso a todas as habilidades artísticas desde a infância, existem estudos que mostram que elas têm melhores desfechos sociais na vida adulta. Isso é um fato. No caso, então, né? Sim. Do autismo. Do autismo, extremamente importante. É uma oportunidade que a gente dá para aquela criança. É uma ferramenta ou instrumento, né? Um instrumento. Tem criança... E aí você, mais uma vez, cada ser é único. Existem crianças autistas que amam pintar quadros abstratos. Existem crianças autistas que não gostam de pintar, mas que gostam de ler, que gostam de escrever. Existem crianças autistas que aprendem a cantar, que gostam de atuar. Você tem que descobrir quem é aquela criança, mas que isso faz um bem danado. Nossa, gente, a arte faz bem pro ser humano, de uma forma global. Então, aquela criança precisa ser dada a oportunidade daquilo. Eu sou uma grande crítica do excesso de horas em terapias, da terapia que condiciona o comportamento da criança de uma forma agressiva, porque a gente sabe, infelizmente, que isso existe. Então, eu acho que se a gente conseguir acessar essas crianças, óbvio que a terapia é extremamente necessária, as terapias que são validadas, porque a gente sabe que isso vai melhorar, indubitavelmente, o prognóstico de inserção dessa criança, mas se a gente der essa criança a oportunidade de ela se expressar através da arte, isso também é extremamente benéfico e necessário. E o percentual, assim, é grande, né? A gente acha que tem poucas pessoas com autismo. Como é que é isso? Então... Eu estou perguntando por quê? Porque a sociedade precisa aprender a conviver. Precisa. Não é? É um fato, é real, né? Sim. Então, é preciso desenvolver a capacidade de lidar, de perceber, de lidar até, não sei se a palavra é essa, mas com uma certa normalidade, né? Sim. Diante, né? Eu acho que a sociedade precisa aprender a viver com o diferente. Perfeito. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que
gosta da mesmice, né? A gente gosta de rótulos, a gente gosta de Padronizar, né? padronizar, exatamente. A gente gosta de padrões. Então, o que foge o padrão, seja por uma condição neurodivergente, ou seja por uma questão de expressão daquele ser que não é neurodivergente, aquilo é julgado. Ele se Aquilo não é identifica enquadrado. com aquela expressão e, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com os autistas, sim, mas eu acho que isso vem da gente aprender a respeitar quem quer que seja qualquer pessoa. Isso é anterior. Sabe, eu acho que a gente não pode ficar pensando em aprender a lidar com rótulos. Ah, eu vou aprender a lidar com autista. Ah, eu vou aprender a lidar com... Sei lá, eu não quero trazer termos pejorativos. Mas, enfim, você perguntou da porcentagem, né? Como em 2013 houve a publicação do DSM-5, que ampliou bastante o diagnóstico de autismo, a gente está tendo cada vez mais diagnósticos. Então, se não me engano, foi 21 ou foi 22? Acho que foi 23. Foi liberado o último estudo do CDC lá nos Estados Unidos e era 1 para 36. 1 para 36. Então, 1 em cada 36 crianças tinham autismo. É uma quantidade grande, né? A quantidade grande. Aí a gente pergunta, nossa, mas é tudo igual? Não tem como ser tudo igual. Por isso que eu volto para a questão do fenótipo. Tudo bem, 1 para 36 crianças teve diagnóstico de autismo. Tem diagnóstico errado no meio? Tem diagnóstico errado no meio. Tem criança que tem transtorno de linguagem pura que está recebendo diagnóstico de autismo. Tem criança tímida que não está sendo bem acessada, que tem alterações comportamentais por conta da timidez. Eu fico achando que eu Sim. tenho algum grau, assim, de... Não sei se eu diria autismo, porque a minha timidez, eu sou antissocial. Eu sou antissocial, sabe? Sim. Assim, a sociedade, eu descobri desde cedo, faz um grande teatro. Faz. Do qual eu não me enquadro. Eu também não sei fingir, né? Assim, não sei fingir. Então, a minha concentração para o que eu faço porque, assim, enfim, eu vou deixar de falar de mim, mas tentar entender uma outra coisa, assim. Existem muitas pessoas com algum grau de autismo que seja menor que são muito bem sucedidas socialmente, não é? Tem. Quando eu vi Messi jogando as primeiras vezes, eu observava ele e falava, esse cara parece que tem algum grau de autismo. Porque ele tem um foco, que é o gol. E ele chega lá. Enquanto muitos jogadores, às vezes, se dispersam por vaidade, por tantas coisas, Sim. que ele saía driblando e ele ia lá no objetivo dele. Messi tem uma superabilidade, né? E a gente tem esse quadro de superabilidades, existe esse diagnóstico. Se enquadra ali num grau de autismo? Messi, ele tem o diagnóstico dele, né? Não vou falar aqui sobre ele especificamente, mas por que isso veio? Porque existe um conceito, um diagnóstico que foi dado de síndrome de Asperger, que foi descrito em quadros de crianças ou adultos que tem essa questão da cognição social afetada, mas tem uma superabilidade em alguma área. Então, que são capazes de detalhar mapas de forma extremamente precisa depois de uma única visualização. Desenhos, eu olho para você, eu desenho aqui com cada detalhe, sem estar olhando, né, para você. São superabilidades que isso é mais comum quando existe um comprometimento da cognição social. Isso é mais comum quando a gente tem os critérios de autismo presente. A pessoa pode ter um hiperfoco naquilo ou pode ter uma superabilidade naquilo. Porque ter um hiperfoco em uma coisa não significa que você vai ser muito boa naquilo, significa que seu interesse está voltado para isso. Então você pode ter um hiperfoco em dinossauro, você sabe lá o nome dos dinossauros, mas porque você tem uma inteligência normal e você é capaz de gravar nomes. E seu interesse é dinossauros. Então, assim, antes de vir conversar aqui... É muito complexo, É né? muito complexo. Mas é que é mais comum você ter uma superabilidade dentro dos quadros de autismo. Mas não são exclusivos, entendeu? Mas uma coisa que acontece muito é quando a gente pega o conceito de temperamento e a gente tem pessoas com temperamento tímido e essas pessoas são vistas como diferentes, mas elas não são autistas. Elas são tímidas. Antes de conversar aqui, você ia falar alguma coisa? Era isso? Você Eu acho que era. Antes de... Eu acho que era, me perdi muito pra isso. Tá. Não, mas aí eu quero dizer o seguinte, quando Sim. eu falo assim, que eu fico tentando, óbvio, eu tô falando assim, tem algumas coisas que eu vejo em mim
que é como se eu quisesse até romantizar o fato da pessoa ter um foco ali, né? Não tem nada a ver, né? É uma questão que precisa ser resolvida, né? Precisa, porque como o cérebro dela foi super especializado em uma área, ela termina tendo prejuízo para outra. Não é que houve uma harmonia na hora de especializar esse cérebro. Porque, veja, nós temos habilidades motoras, sensitivas e de aprendizado que são balanceadas. Eu sou uma pessoa na média. Eu sou uma pessoa que eu estudei, eu precisei sentar para poder estudar, eu não bastou eu assistir uma aula, pescar uma informação de ouvido, fiz uma prova e passei. Não, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu tive bons resultados por conta do meu esforço, meu cérebro normal. Mas, às vezes... então, eu tenho um equilíbrio, né? Das minhas funções motoras, das minhas funções executivas, todas por conta disso. Às vezes, quando você tem uma super habilidade em uma área, a gente sabe que o cérebro funciona diferente. Houve uma pesquisa que foi feita com o Neymar. O cérebro dele funciona de forma diferente quando ele tá pensando em jogar futebol. Ele economiza energia ao jogar. O cérebro dele gasta menos energia do que os outros jogadores. Ele tem uma super habilidade com a bola, mas ele não tem inteligência emocional e de inserção social nenhuma. Ele é autista? Não. Mas o cérebro dele se desenvolveu muito bem para uma área e esqueceu de amadurecer para as outras. Que é mais importante, talvez, né? Do que... Exatamente. Né? Para que a pessoa joga futebol se não tem, sei lá... Exatamente. Algumas virtudes que o ser humano precisa ter. Exatamente. Né? Então, às vezes, isso traz muito prejuízo. É como a gente adiantar crianças na escola, sabe? Eu tenho uma visão crítica sobre isso também. Como o quê? Adiantar crianças na escola. Então, ele tá indo muito bem, tá na frente dos coleguinhas, vamos pular ele de turma. Calma. Porque ele tá indo muito bem aqui nas tarefas que requerem o desenvolvimento da inteligência para a execução daquilo, mas a parte social pode não estar desenvolvida de forma igual. Se a gente vai colocar ele na turma de crianças que têm habilidades sociais mais requintadas, porque estão mais amadurecidas, faz sentido? Como é que vai ser para ele a repercussão disso? Cuidado que tem que se ter, né? Tem um estudo muito interessante que foi publicado e que fala que é mais comum você dar o diagnóstico de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em crianças mais novas que estão em sala de crianças mais velhas do que em crianças que estão na sala de crianças da mesma idade. Porque a criança mais nova, ela tem um desenvolvimento normal, né? Mas existe uma diferença no amadurecimento do controle inibitório, que é justamente você conseguir sentar, focar para poder executar uma tarefa. Essa parte do nosso cérebro é a parte que é amadurecida por último na nossa vida. Essa parte do nosso cérebro tá amadurecida só lá depois dos 20 anos. Por isso que adolescente faz tanta bobagem. Tá na época da poda e ainda tá com o lobo pré-frontal em amadurecimento. Não podou, né? Não tá podou, podando, não tá né? podado. Não tá lá especificado o amadurecimento dele por controle inibitório. Então, às vezes a criança é mais agitada. Por que essa área do cérebro não amadureceu? Porque ela é mais nova. E aí ela tá numa sala de crianças mais velhas e a professora olha pra ela e fala assim, nossa, tem alguma coisa com aquela criança. Ó, tá todo mundo sentado na sala e ele tá em pé, não consegue ficar na cadeira. Aí, você recebe o diagnóstico de TDAH. Tem um estudo que fala sobre isso, que mostra exatamente isso. Então, às vezes, a criança tem habilidade lá de aprendeu as letras, aprendeu os números e consegue fazer a parte cognitiva igual aos outros colegas de sala, que são mais velhos, mas socialmente e de forma de controle inibitório não tá adequado. E aí você traz uma coisa que é importante, que é o cuidado com as fases, as etapas, exatamente, né? Não pular, não prejudicar, pular não é? Todo o cuidado que tem que ter, né? Isso é extremamente importante. Isso traz prejuízo. Até porque é isso, cada fase da vida precisa ser vivida pra gente poder colocar pra trás e seguir. Né? Então, se você pula as etapas, fica um buraco, fica uma lacuna. Imagina, você tá na faculdade, na época que seu cérebro tá podando, pra poder você amadurecer, pra você ter mais controle, pra você poder se observar mais em relação às suas atitudes. Não, cara, você tem que estar lá no ensino médio, com a galera da sua idade. Aprendendo a controlar a bebida, aprendendo a experimentar droga com cuidado, aprendendo, sei lá, sabe, que tem horário para poder voltar da festa. Amanda, como é que você vê o desenvolvimento a partir de, por exemplo, uma mãe que procura, né, o seu trabalho para poder orientar, né, fazer esse trabalho de desenvolvimento, sociabilizar uma criança dentro do que é possível, né? Sim. Cada quadro é um quadro. Como é que você vê
esse trabalho nesse desenvolvimento? Assim? Quais são os resultados que você já viu que de repente que seja importante você falar para que faça com que as pessoas tenham esse movimento de buscar uma orientação e que isso continue em casa, como você fala, né? Não basta ir lá e depois chegar em casa e não dar suporte para esse desenvolvimento, né? Eu vejo o desenvolvimento, ele não basta você saber marcos, não basta você saber que com 6 meses a criança tem que estar sentando, com 1 ano ela tem que estar andando, com 2 anos tem que começar a juntar palavras. Não basta, não é sobre isso. O desenvolvimento, a gente precisa olhar para além dessa criança, diante da queixa que a família traz, para a gente poder conseguir atuar de uma forma adequada, né? Da melhor forma possível. Então, o que é que eu trago para as famílias? Olhem para suas crianças. Mas para além dos marcos, assim, o que elas estão mostrando em relação ao humor, em relação ao sentimento. E tem alguma dúvida? Procura. Mas procura ajuda, a gente não precisa dar diagnóstico para poder intervir. Agora, mais uma vez, eu acho que eu já tinha comentado isso anteriormente com você. A gente tá numa era que a busca pela informação é tão fácil e a gente tá tão distante das nossas crianças, terceirizando tanto o cuidado delas, e a gente tá com tão menos paciência para as demandas que uma infância traz, porque a infância traz muita demanda, uma criança traz muita demanda, que a gente tá patologizando demais. E aí tem uma linha muito tênue, que é difícil realmente. Eu tô negligenciando que meu filho tá irritado porque tem alguma coisa, ou eu tô achando que é demais, eu não tô enxergando que ele tá irritado porque na escola ele foi agredido e tá sofrendo bullying. Entendeu? É uma linha muito tênue, mas aí a gente precisa, mais uma vez, estar cada vez mais... A gente tem que voltar a estar próximos das crianças. E se os pais tiverem em algum momento dúvida ou alguma insegurança, busca ajuda. Não significa que precisa de um diagnóstico. Às vezes não precisa, às vezes não tem. Às vezes eu vou dizer assim, nossa, essa criança tá com um comportamento alterado porque ela sofreu algum tipo de agressão? Não foi em casa, pode não ter sido em casa. Importante buscar até para saber que não tem nada. Até para poder saber que não tem nada. Quer dizer, não tem nada, né? Vivo. Não tem uma coisa orgânica. Mas aí, já que não tem nada orgânico, vai buscar saber o que é que está precisando para poder desenvolver. Tem uma máxima muito boa, que é assim, dentro do desenvolvimento infantil, a gente estuda também as questões da alimentação, né? Às vezes os pais me dizem assim, putz, a criança não come. E a gente sabe que hoje em dia, como tudo, tem muita informação, tem muita coisa, é muito extremo. Então tem vários vídeos aí de como a criança tem que comer, tudo que a criança tem que comer, ao mesmo tempo que a gente vê propaganda de tudo que a criança não deve comer, né? Que tá sendo propagado. Então, os pais, às vezes, eles ficam frustrados porque aquela criança não quer comer alguma coisa e já acha que tem um problema. E aí eles procuram um nutri, procuram um pediatra, procuram alguém, falam assim, putz, meu filho não quer comer. A gente faz a avaliação e fala assim, nossa, não, essa criança tem um desenvolvimento normal, ela não quer comer porque ela tá na fase de recusa, a TOV não tem nenhuma questão sensorial, a fono-V não tem nenhuma questão neuromotora, é a fase da criança, é uma questão assim de comportamental imediata, só daquele momento, vai passar. Mas só a preocupação dos pais já traz uma tensão em relação à alimentação. Então não é para dar alta para essa família, é para orientar e seguir. Pra gente conseguir ter certeza de que isso vai ser entendido e que eles vão conseguir ficar bem com essa questão. Se eu simplesmente digo que não tem nada do alto do meu consultório, essa família vai procurar outra pessoa. Ou não vai conseguir executar o que a gente orienta. Não é pra pressionar. Não oferece o mesmo alimento diversas vezes no mesmo dia, na mesma semana. Não vai conseguir executar. Porque ele ainda vai estar preocupado. Eu não consegui acessar ele no sentido de dizer... Cara, fica relaxado, não tem nada. Porque não é assim, não é uma consulta. A gente precisa vincular. E eu acho que isso é mais uma questão da sociedade hoje em dia. Eu acho que nós não estamos vinculando com as pessoas, desculpa. Acho que a gente não está vinculando com as pessoas. Amanda, eu ficaria aqui sem fim, né, conversando, porque é um assunto muito, né? É muito amplo. Amplo, muito, assim, interessante, né? Porque é sobre nós mesmo, né? Sobre o ser humano, né? Mas se você tiver alguma consideração, alguma coisa que você acha que é importante falar também, que eu acabei não abordando aqui, porque é muito amplo tudo, né? Eu vou trazer, sabe o quê? O poema que você começou? Sim.
Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Se você parar pra ler, é um texto que fala de si. É. É um texto que fala, um poema que fala de como você se expressa, como você reage àquilo que lhe foi colocado. E isso vem de uma pessoa que não é autista. A gente pode olhar para esse poema como manifestações de autismo também. Uma pessoa que olha para si, que não sabe como se colocar. Ou a gente pode olhar como traços de uma pessoa típica também. Então, você traz Fernando, quer dizer, você falou aí de Fernando Pessoa também, Sim. né, que é o autor. E ele, com 5 anos, ele precisou criar personagens heterônimos, né? Começa Sim. com 5 anos. Tem tudo a ver com tudo isso, né? Sim. Não só o poema em si, mas essa coisa dele se multiplicar, dele criar seres imaginários, que na verdade é ele mesmo, Sim. para poder ele dialogar com eles, para poder, enfim, na minha cabeça ele não achou pares, né, fora, Sim. para entender esse universo dele. E aí ele se desdobrou em vários para poder talvez expressar aquela complexidade daquele ser, né, Sim. que é múltiplo. Tem muito a ver com isso, né? Muitas vezes aquela criança ali tem tanta coisa para dizer e não sabe como, não encontra Sim. externamente, né, uma maneira de se expressar, né? Mas ele tem algum transtorno? Fernando Pessoa? Não. Não Não que a vejo, gente né? saiba. Não. Não que a gente veja. Se tivesse, ele encontrou por ele mesmo uma Exato. maneira de Então, dar vazão né, ao que precisava, né? É uma dicotomia. Ao mesmo tempo que a gente precisa, quando existe o transtorno, reconhecer e intervir, a gente tem que parar de querer patologizar e dar nome de transtorno e de doença para todo tipo de comportamento que foge um pouco do nosso padrão. Eu vou trazer um trechinho dele, de um poema dele, que ele fala assim: ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E o que vejo a cada instante é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E sei dar por isso muito bem. Olha que coisa linda que ele fala. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Então, assim, diante das coisas que a gente falou aqui, desse universo da criança, né, que tem uma percepção muito grande de tudo, a delicadeza que é a fase da criança e a delicadeza que uma criança ela precisa de quem está no entorno. Sim. Eu volto para o pai, para a mãe, mas toda a sociedade. Toda a sociedade que estiver no entorno. Educar é um ato coletivo. A gente não pode esquecer disso. Educar é um ato coletivo. E a gente precisa de afeto. A gente precisa de atenção para poder olhar, reconhecer e cuidar e educar as nossas crianças. É bonito isso, né? Que é um ato coletivo, ou seja, todos nós estamos educando. Sim. Ou deseducando, né? Sim. Nos nossos atos, né? Mesmo que não seja intencional, se uma criança ou uma pessoa está vendo, ela pode, né? É um espelho para ela, né? Exatamente. Do que não fazer e do que fazer, né? Enfim, eu ficaria conversando Eu mais. também. Quero agradecer a sua presença aqui, muito legal, assim, no que serviu para mim mesmo, enquanto pessoa, Sim. na minha busca, né? De me conhecer enquanto pessoa, enquanto ator, dizer que esse pod é idealizado por Adriano Moraes e Luciano Suede, que você conhece. Sim. A produção é de Yasmin, essa meninota Nossa, né, fantástica. competentíssima, Sim. né? W é que comanda as câmeras aqui e o acesso que a gente precisar na internet. Pitoco também, que é outra figura que faz acontecer aqui. E Yolanda, minha esposa, que está sempre junto também, né, dando a maior força aqui. Acho que eu falei de todo mundo. E agradecer Você esqueceu de você. Eu, né? Pois eu sou esse menino papajaca ali de Tabuna, que tem mesmo assim um cuidado, né, de preservar a minha criança nesse mundo tão adulto no sentido, né, de demandas, regras. Capitalista, que sai atropelando, né? Sim. Esse cuidado que a gente tem que ter com a beleza da vida mesmo, né? Com o lúdico, né? Que está tudo dentro desses assuntos que você trouxe aqui. Então, para mim, é uma pérola. Então, alguma consideração que você queira fazer?
Eu queria agradecer a oportunidade. É uma honra para mim poder estar aqui, conversar com você, trocar essa ideia e falar sobre infância, né? Eu acho que não tem como a gente falar de neurodesenvolvimento. Eu acho que antes de falar de transtornos, a gente tem que falar de criança, falar de infância, defender uma infância livre e defender um olhar crítico sobre o desenvolvimento e comportamento infantil. Porque a gente está cada vez mais colocando nomes e rótulos em qualquer tipo de comportamento que fuja do padrão. Eu vou voltar para essa fala, porque é o que a gente tem visto acontecer. Então, não é negligenciar quem tem alguma questão, porque a gente sabe que essa negligência traz prejuízo, mas é ter criticidade na hora de olhar. E abraçar nossas crianças. A gente precisa de abraço, gente. A gente precisa de troca. A vida pede troca. O afeto que você falou tanto aí, né? Que é importante. Afeto. Então, muito obrigada por poder estar trazendo um pouco dessa defesa aqui por uma infância livre, por uma visão mais crítica. Foi uma honra. Muito, muito obrigada. Grata a você, Amanda Carvalho, pediatra com especialidade em desenvolvimento e comportamento infantil. Isso. Que a gente possa estar sempre, né, trabalhando por isso, né, por esse desenvolvimento. Muito grato. Muito obrigada. Maravilha, Amanda. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode.